Pais e irmãos, louvado seja o nosso Deus, Rei de toda a terra, céu e mar, a qual somos filhos e herdeiros. Fechemos os nossos olhos e elevamos a nossa adoração a Deus, as nossas súplicas. Senhor Deus, meu Pai, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que tens feito, fez e vais fazer em nossas vidas. Nos conduza, ó Deus, neste culto, a louvarmos o seu santo nome de coração, de mente, de alma, com contrição, ó Deus, de espírito, ó Deus, e sabemos que Tu quer, ó Deus, o melhor para nós, e o melhor para nós é a Tua presença em nosso coração, em nosso viver, em nossa mente. Senhor, nos abençoe para que possamos entregar o perfeito louvor a Ti. Continue operando, abençoando, ungindo e glorificando. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que se levantem, vamos louvar a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Ele está presente, como muitos ousam dizer que Deus ele não está presente no meio do caos, mas é justamente no meio das aflições é que Deus ele mostra a sua mão forte, que ele mostra a sua sabedoria, ele mostra o porquê que ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Então louvaremos a Ele, a este nome que é trino e eterno em misericórdia e graça. Amém? Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Louve a Deus. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu
Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, sabemos, ó Pai, que na mesma intenção, ó Pai, daquela mulher, ó Deus, ao derramar, ó Deus, aquele óleo, ó Deus, caro, ó Pai, aos olhos humanos, ó Deus, especial aos olhos humanos, ó Deus, ela não via outra coisa senão fazer Pai, de te entregar o melhor, ó Deus. E assim, ó Deus, como Davi também o disseste, ó Pai, não quero te dar nada, ó Deus, que não me custe nada, ó Pai. Por isso, ó Deus, que nós entregamos, ó Deus, o nosso coração, te entregamos, ó Deus, a nossa alma para ser conduzida dia após dia neste mundo, ó Deus, onde a razão humana, ela tenta ter o seu espaço, mas a única razão, ó Pai, e a única consciência, o único pensamento, ó Deus, que deve vir ao coração do homem, ó Pai, é adorar somente a um Deus e um só Senhor, ó Deus. E este Deus e este Senhor és tu, ó Deus, Consolador, misericordioso em graça e misericórdia, ó Deus, que tu deste a nós, a qual não merecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui neste dia para louvar e agradecer o seu santo nome. Continue agindo através de nós, ó Deus. Tu és maravilhoso. Vamos louvar a Deus porque Ele está nesta noite, Ele está aí do seu lado, te ouvindo os seus clamores, as suas súplicas. Ele não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira que não pode te escutar, mas Ele é um Deus vivo e Ele mostra isso através da vida dos seus filhos. Então vamos louvar a Deus porque Ele sim é maravilhoso, dizendo que não importa qualquer uma das circunstâncias, nós louvaremos a Deus. Amém? Louvemos. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare, não importa. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não
tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare: eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo. Eu te quero. Eu te adoro, pois não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare mais uma vez: não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Santo Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por ser, ó Deus, o principal em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por, ó Deus, não termos perdido, ó Deus, a visão de quem Tu és verdadeiramente, ó Deus, no meio dos nossos, no meio dos nossos familiares, no meio daqueles, ó Deus, a qual, Deus, estão longe, ó Pai, mas Tu és um Deus de longe e és também um Deus de perto. Tu, ó Deus, ouve as nossas orações e nós, como Seus filhos, ó Pai, temos a certeza de que todas as súplicas e todas as orações, ó Pai, são ouvidas por Ti, e todas as nossas adorações, ó Pai, a Ti, ó Pai, chegam às Suas narinas como um cheiro suave, ó Pai. E assim, ó Deus, já Te pedimos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos em Cristo Jesus, continuando com as nossas meditações em Atos dos Apóstolos, pediria aos amados irmãos que abrissem vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 24, onde nós começaremos agora a meditar na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Leamos o texto. Diz assim a palavra do Senhor: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, que, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe damos graças por podermos estar reunidos pelo Teu Santo Espírito em amor ao Senhor, obedecendo a Tua vontade e o Teu querer e revelando assim o amor que o Teu Santo Espírito tem nos conduzido a entregar ou a dirigir ao Senhor. Então, Pai, a Te rogamos que fale aos nossos corações, ministrando a Tua palavra, ensinando-nos e aplique a Sua palavra ao nosso viver e ao nosso caminhar para a glória do Teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui vemos o começo da terceira viagem
missionária do apóstolo Paulo, aonde ele vai se destinar a Éfeso. Ele já havia passado em Éfeso, mas, como lemos nos versículos anteriores, ele passou em Éfeso, mas havia deixado ali Priscila e Áquila e se destinou a Jerusalém porque ele tinha feito um voto. E lá ele declarou, se fosse da vontade do Senhor, ele voltaria até eles em Éfeso. Mas é interessante que o Senhor é soberano e o Senhor proporciona para o seu povo aqueles que ele levanta para proclamar a sua verdade. E como lemos nesses versículos que terminamos de lê-lo, entra um personagem chamado Apolo. E esse personagem, Apolo, diz o texto, ele chegou a Éfeso, ele era judeu, natural de Alexandria. E Alexandria era uma cidade do Egito e era tida como a segunda maior cidade do Império Romano. E segundo os estudiosos, em Alexandria havia uma grande população de judeus, né? Milhares de judeus habitavam em Alexandria e tinham, né, a linguagem ou falavam o grego. E ali entendemos também, segundo esses estudiosos, que diante dessa necessidade de milhares de judeus de conhecer a vontade e o querer de Deus revelado nas Escrituras, houve ali a tradução das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego koiné, e é aquilo que nós chamamos e conhecemos como Septuaginta, onde 72 escribas, né, fizeram a tradução do hebraico e alguns versículos em aramaico fizeram a tradução para o grego, para que pudesse atender e pudesse instruir os judeus que lá residiam e eram de fala grega. E aqui nós entendemos que Apolo era um desses, era natural de Alexandria. Alexandria também era um centro de difusão de muitos ensinos. Dizia-se que em Alexandria existia uma biblioteca com milhares de livros. Então, a Septuaginta foi mais um livro inserido a essa biblioteca e Apolo, um homem nascido nessa cidade, judeu e que ali residia, então foi instruído dentro dessa questão de conhecimento, que era aquilo que pairava na mente dos habitantes de Alexandria, por causa do seu muito estudo que ali se desenvolvia, né, muitos filósofos. Então, Apolo, instruído ou estimulado pela busca do conhecimento, muito mais pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, diz o texto que Apolo, ele era um homem eloquente, né? E um homem eloquente é um homem hábil no discurso. Ele tinha um discurso bastante racional, um discurso bastante convicto. Ele é aquele homem que nós entendemos, que as Escrituras nos revelam, né, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Apolo é a imagem desse homem. Ele era eloquente, por quê? Porque ele buscava a compreensão, o entendimento das Escrituras Sagradas, e aquilo que ele compreendia, que ele entendia, ele pregava, ele falava, ele compartilhava, porque, como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então ele era um homem eloquente, mas ele não somente falava, mas ele falava com convicção, ele tinha uma capacidade, um dom de falar, um dom de discursar. E por isso que o texto diz que ele era um homem eloquente e ele era poderoso nas Escrituras. O texto diz poderoso porque ele se sobressaía, ele era firme, aquele homem que conhecia as Escrituras e não tinha a timidez ou o medo de debater, de conversar acerca das revelações de Deus que se encontram nas Escrituras Sagradas. Porque um homem temente a Deus, um homem que ama a Deus, ele sente prazer em falar, em debater as Escrituras, não somente para convencer os outros, mas para que a sua exposição possa ser debatida.
a ponto de que ele entende que outras pessoas também poderão ser usadas e são usadas por Deus para também passar a nós o conhecimento. Então, ele nunca se acovardava e nunca deixava de debater, de expor as Escrituras Sagradas. E nós vamos ver nos versículos posteriores. Era ele instruído no caminho do Senhor. Ele era instruído, ensinado no caminho de Deus. Aqui o caminho do Senhor é o caminho de Deus. E ele conhecia os mandamentos, ele conhecia os estatutos, ele conhecia o procedimento de um homem segundo a vontade e o querer de Deus. E sendo fervoroso de espírito, era aquele homem fervoroso de espírito, aquele homem que era zeloso, ele era aquele homem quente, ele era ousado, ele não conseguia se aquietar diante das verdades de Deus. E é interessante quando você vê alguém fervoroso de espírito. Nós já falamos isso quando falamos de Paulo chegando a Atenas, que Paulo se sentiu incomodado em espírito por causa da idolatria, né, que permeava ou que pairava naquele lugar. E então Paulo se aquietava. Então um homem fervoroso de espírito é aquele homem que compreende quem Deus é, quem ele é na presença de Deus e o que é o mundo aonde ele habita. É aquele homem que tem a convicção do que é e do que tem que fazer, como tem que viver. E o Apolo, ele tinha essa convicção e por isso ele era um homem fervoroso de espírito. E é interessante que aqui o espírito é com E minúsculo, não é o Espírito Santo de Deus, não. Ele é fervoroso no seu próprio espírito, é aquele homem convicto de quem ele é e do que ele tem que fazer e de qual o papel dele diante de Deus e diante da sociedade. E ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Veja bem, o Apolo, bom, ele conhecia apenas o batismo de João. E que é o batismo de João? O batismo de João é aquele arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. O João falava que vem aquele após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, falando de Jesus como Messias. E era esse o conhecimento de Apolo. Era o batismo que ele tinha, o ensinamento e o conhecimento que ele tinha acerca do Messias, Jesus. Ele entendia que Jesus era o Messias, mas era tão somente aquele ensinamento que lhe foi passado por João Batista e ele compreendia e entendia Jesus na revelação das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E é interessante que quando nós vemos o Senhor Jesus, eu pediria aos irmãos que abrissem lá no Evangelho de João. Abram no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ver no verso 39, o Senhor Jesus explicando aos judeus que procuravam até matá-lo por causa das suas exposições. Ele está explicando a eles a sua missão. Ele fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. E a partir do versículo 46 ele continua dizendo: porque se de fato cresces em Moisés, ou seja, nos escritos do Pentateuco, né, da lei, da Torá, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então nós vemos o próprio Senhor Jesus falando acerca da revelação que as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento traziam da pessoa dele, como Messias. Eu pediria aos irmãos também abrissem Lucas, no capítulo 24. No capítulo 24 de Lucas, no verso 27, o Senhor Jesus, ao encontrar com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele diz a eles: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E depois, ele encontrando com seus apóstolos e mais discípulos, no verso 44 de Lucas 24, ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós vemos que as Escrituras Sagradas, elas revelavam o Messias. Elas falavam e versavam acerca do Messias, aquele que viria da parte de Deus, da descendência de Davi.
E o Apolo era um homem que compreendia bem essa verdade, em conformidade com os escritos do Antigo Testamento, e diante do batismo, ou seja, do ensinamento de João Batista, que apontou Jesus como o Messias prometido. E o Apolo, ele, com as escrituras sagradas, ele pregava e ele ensinava, debatia de forma fervorosa, de forma poderosa com os judeus, convencendo eles pela argumentação, pela pregação e pelo conhecimento das escrituras, que o Messias era Jesus. Mas era interessante que ele, pois, diz o texto, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, ou seja, o caminho do Senhor. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, amados, a gente vê aqui, na pessoa de Apolo, um homem verdadeiramente temente a Deus e que busca o relacionamento com Deus. Um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, um homem fervoroso, um homem que tinha conhecimento profundo das Escrituras e debatia com os judeus acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dizendo ser ele o Messias. Esse homem, ele é ouvido por dois discípulos de Cristo, o casal Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Aqui no texto está Priscila e Áquila. E diante dessa audiência, esse casal percebeu que havia algo deficiente na exposição de Apolo, ou seja, existia algo que precisava ser acrescentado na exposição dele. Porque ele havia sido instruído acerca da pessoa de Jesus apenas conhecendo o batismo ou o ensinamento de João. Mas o Apolo, ele não compreendia ainda as demais revelações, as demais verdades cristãs que nós chamamos de verdades cristãs básicas. Ou seja, a importância, podemos aqui conjecturar, a importância da morte, da ressurreição, da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele não compreendia ainda porque o João Batista não passou esse ensinamento. E ele não tinha, e esse ensinamento era um ensinamento passado pelo próprio Senhor Jesus, como ele era discípulo de João, não era discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus que tiveram esses ensinamentos, e mesmo assim tiveram dificuldade, para compreenderem e para viverem esses ensinamentos. Mas esses ensinamentos fazem parte daquilo que chamamos de batismo de Jesus, ou seja, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E o Apolo precisava ter essa compreensão da importância da morte, da ressurreição, da exaltação de Cristo Jesus. Apolo também não tinha o conhecimento do Pentecoste, ou seja, do derramamento do Espírito Santo e do ministério do Espírito Santo, conduzindo a igreja, ou seja, conduzindo o povo de Deus. Ele precisava desse conhecimento e também passar esse conhecimento nas suas exposições, nas suas pregações. E também entender que não só agora povo de Deus são os judeus, mas o povo de Deus é a igreja de Cristo Jesus, ou seja, o corpo de Cristo, composto por judeus e gentios. Então, essa parte do conhecimento que foi passado, e nós podemos chamar do batismo de Jesus, ele não tinha. E assim, ele humildemente foi ouvir Priscila e Áquila. E aqui nós vemos mais uma qualidade desse homem, desse servo, desse discípulo chamado Apolo. A humildade para ouvir, a humildade para conferir, a humildade para receber as revelações provenientes da parte de Deus, inclusive de simples discípulos de Cristo como Priscila e Áquila. Não quer dizer que com a simplicidade, que não sejam vasos, que não sejam instrumentos de Deus, que não sejam servos de Deus. E o Apolo, ele compreendia
que Deus usa os seus servos quando quer, aonde quer e da maneira que quer. E a palavra vinda dos servos de Deus, dos discípulos do Senhor, dos filhos de Deus, são palavras provenientes do próprio Deus. É Deus quem usa essas pessoas. O Apolo tinha essa compreensão e por isso parou para ouvi-los. E eles expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. E diante dessa humildade, diante dessa compreensão e vivência do Apolo com as verdades concernentes a Deus, ele foi acrescentado, ou foi acrescentado a ele mais conhecimento vindo da parte de Deus. E é interessante que no verso 27 que nós já lemos, lá no final diz assim: tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. E a gente vê aqui esse contraponto da graça. Haviam crido. O Apolo, ele foi instruído por Priscila e Áquila acerca dessa graça de Cristo Jesus, que é o favor imerecido, que é a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário e que, mediante essa obra, nós somos justificados dos nossos pecados. Mediante essa obra, quando ela ouvimos e nela cremos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, passamos a ser habitação do Espírito, nós somos tornados justos, somos chamados filhos de Deus e por isso somos ministrados pelo próprio Deus, somos amados por Deus. E então o Apolo, ele passou a ter essa compreensão e diante dessa verdade exposta, nós tiramos alguns ensinamentos para nós mesmos. Primeiro, o ensinamento é que Apolo, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então, estamos aqui falando das Escrituras Sagradas, nós estamos falando das qualidades de Apolo, nós estamos falando das qualidades de Priscila e Áquila, mas muitas das vezes falamos das qualidades dos servos de Deus, mas deixamos de falar do Senhor Jesus Cristo. E isso é que o Apolo fazia, ele falava de Jesus. Nós não podemos nos encantar com testemunhos de homens e deixarmos de falar daquilo que esses homens pregavam, que é acerca de Jesus Cristo. Às vezes nós podemos falar, olha, o Apolo era um grande servo de Deus, o apóstolo Paulo era um grande servo do Senhor, Priscila, Áquila, mas nós deixamos de falar do Senhor. Então, que nós venhamos a buscar sempre a compreensão de quem é o Senhor Jesus e nunca nos intimidarmos ou deixarmos de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo e buscarmos o aprendizado das Escrituras Sagradas, as revelações do Senhor que está nas Escrituras Sagradas, buscarmos o conhecimento de Deus para podermos falar de Jesus Cristo como falava o Apolo, com precisão. Precisamos ser precisos naquilo que falamos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falar do Apolo, também existe aqui um personagem chamado João Batista, que foi aquele homem austero no que diz respeito às circunstâncias do mundo e austero ao mundo, mas totalmente submisso a fazer a vontade de Deus, porque compreendia da parte de Deus a missão que ele tinha, que era a missão de preparar o caminho do Messias. E aqui nós vemos o testemunho de Apolo, ao compreender o batismo de João, ou os ensinamentos de João, ou o discipulado de João, ele entendeu que Jesus era o Messias de Israel, o Messias prometido. Então vemos aqui o testemunho do papel, do trabalho realizado por João Batista, que de fato cumpriu a missão que para ele foi estabelecida por Deus, o de preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus, o caminho do Filho de Deus. E agora nós vemos a pessoa de Apolo. E também devemos aprender muito com Apolo. Ou que buscar ser eloquente, buscar falar as coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas concernentes à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e falar de forma firme, de forma convicta. Agora, só o fazemos
se buscarmos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós só falamos com firmeza e com convicção daquilo que conhecemos. E só falamos com firmeza e convicção daquilo que nos dá prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite, busca compreender e entender. E quando se envolve totalmente com isso, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos aprender com Apolo, ou seja, sermos eloquentes, falarmos da palavra de Deus, sermos também como Apolo, poderoso nas Escrituras, ou seja, buscarmos falar com poder, o poder do conhecimento, o poder da verdade, o poder da informação que sobressai sobre aquelas informações oscilantes, mas informações de convicção. E também buscarmos ser fervorosos, ou seja, aquela pessoa sempre animada, sempre pronta, sempre disposta. Já viram alguém que é fervoroso naquilo que faz? Que é fervoroso naquilo que compreende, que gosta de fazer, no seu dom, na sua vocação? Você aonde encontra aquela pessoa? Ela está ali, agitada, fazendo, falando, né, realizando aquilo que ela ama, aquilo que ela sente prazer. Então nós precisamos ser fervorosos. Eu pediria aos irmãos que abrissem lá em Romanos capítulo 12. Nós vamos ver Romanos capítulo 12, no verso 11, o apóstolo Paulo recomendando algumas virtudes aos irmãos da igreja de Roma. Ele diz aqui, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, ou seja, ser fervoroso. Já viu aquele irmão, aquela irmã que você vai realizar alguma coisa, né, em nome do Senhor, você liga, está sempre pronto, está sempre disposto. Abre mão de circunstâncias da vida para estar ali fazendo a vontade de Deus, para estar ali pregando o Evangelho, para estar ali servindo. Então, o Apolo era fervoroso, ele era zeloso, ele era quente, usado com intensidade, ele era intenso. Mas ele também, diz o texto, ele era aquele que dava instrução. Ele recebia, ele era instruído e ele também instruía pessoas. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele foi instruído por Priscila e Áquila com mais exatidão no caminho do Senhor. E ele também foi indicado por intermédio de escritos de Priscila e Áquila ao se encontrar com os irmãos de Corinto, para onde ele estava querendo se destinar, na Caia, que lá eles pudessem recebê-lo e ouvi-lo. Por quê? Porque ele tinha condições de auxiliar aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Por quê? Porque ele, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Então, Apolo, era um homem que foi instruído, de coração aberto para receber a instrução da parte de Deus, mas também um homem que, ao receber a instrução, não guardava para si aquilo que recebia. Aquilo que de graça recebia, de graça também dava. Aquilo que nele era semeado, germinava, crescia e frutificava. Então, que nós possamos ter essas lições práticas da vida de Apolo, que é o testemunho aqui que vemos da vida do Senhor Jesus Cristo, da vida de João Batista, da vida de Apolo, da vida de Priscila e Áquila. Nós vemos que o princípio que norteia a vida dos discípulos é o mesmo princípio que emanava do Senhor da igreja, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O princípio de amor a Deus, o princípio de temor a Deus, o princípio de obediência a Deus, o princípio de servidão a Deus, o princípio de ser poderoso, de ser eloquente, de ser fervoroso, o princípio de ser ensinado e o princípio também de ensinar. Então, que nós possamos ter
esses princípios também norteando as nossas vidas. Porque quando olhamos Jesus, quando olhamos João, Priscila, Áquila e Apolo, nós vemos uma unidade. Nós vemos que eles se destinavam e se investiam as suas vidas em fazer a mesma coisa, o mesmo propósito, os mesmos princípios, a mesma busca de servir, de amar e adorar a Deus. E nós que também somos discípulos de Cristo, inseridos a essa igreja, inseridos a esse corpo, também devemos ter os mesmos princípios norteando as nossas vidas, de amor a Deus, de temor a Deus, de servir a Deus. Então, amados irmãos, que busque ser eloquente, poderoso nas Escrituras, que você busque ser fervoroso de espírito, que você busque ser instruído e também instruir para a glória e exaltação do Senhor nosso Deus. Eu pediria que os irmãos abrissem para finalizar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agindo assim, serás bem-sucedido em tudo aquilo que fizeres, porque o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Mas aqueles que crescem na graça e no conhecimento agirão como Apolo agiu, para a honra, glória e graça do Senhor. Que assim seja, que assim tenha dito o Senhor aos nossos corações e à nossa vida. Vamos colocar de pé e receber a bênção do Senhor. Povo eleito de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, esse favor imerecido do Senhor, norteie as nossas vidas. Louvado seja teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Que os nossos corações sejam inundados pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença, para que possamos, usados pelo Senhor, proclamarmos o Senhor Jesus Cristo àqueles que perecem e que tanto precisam ouvir essa palavra de salvação, essa palavra de amor, essa palavra de perdão, esse evangelho de salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Transforma-nos, Deus. Inunda-nos, Senhor. Encha-nos com o teu Santo Espírito. E usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. E é em teu nome, Senhor Jesus, que eu abençoo a tua igreja. Igreja de Cristo Jesus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, a sua casa, a sua família, sobre o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra. Os eleitos do Senhor são com amém. Amém.